Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, eu fiz uma promessa em um short que eu falaria acerca de 3 temas polêmicos: o aborto, pena de morte e morte voluntária. E, engraçado, eu pensei que ninguém iria se interessar, mas eu prometi que ia fazer esse vídeo na lua cheia. Desculpa, na lua nova, terça-feira passada. Não consegui cumprir. Eu estou passando por uma dificuldade, os problemas, ajustes na minha pressão, né? Eu fui diagnosticado com 38 anos, com pressão alta. E aí eu tenho uma resistência em tomar a medicação contínua. E aí então, mas como eu não estou tomando a medicação, eu tenho que suportar. Meu organismo precisa aprender a se ajustar à falta desse medicamento. É uma experiência científica. Quero mostrar que a energia vril cura. Quero comprovar que a energia vril cura pressão alta. Cura doenças incuráveis. Bom, vamos ao tema então. A visão do anticristo acerca do aborto. A visão cristã é conhecida, ela está aí. E como nós somos predominante cristão, claro que a lei tende a seguir os princípios cristãos. Lógico, isso é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Agora, vamos analisar a lei do aborto num panorama mais amplo. Veja, Cristo apela para a tua fé. O anticristo apela para a tua razão. Vamos ver a questão. Veja, nós temos 2 leis. Se você observar uma lei, ela segue todos os princípios da lógica. A lei segue os princípios da lógica. Senão, fica falho. Se ela não seguir os princípios da lógica, então nós vamos fazer uma análise do fenômeno aborto do ponto de vista legal. Bom, nós temos 2 leis muito importantes desse tema, que estão, vamos dizer assim, interligados, estão interconectados, que é a lei anti-aborto e a lei ECA. E o nosso ECA e o Estatuto da Criança e do Adolescente. São 2 leis que tratam do mesmo fenômeno, que é o desenvolvimento humano, desde a sua concepção. Eu penso que o ECA é para a vida toda, porque nós somos uma eterna criança. Eu sou uma criança birrenta, que gosta de caçar confusão. E mais, como criança, eu sou vingativo. Não mexa comigo. Não me queira como inimigo, porque nós vamos lutar até o final. É assim que uma criança é. Eu sou vingativo. Não mexa comigo.
vai procurar meus inimigos, todos, para ver como é que estão. Não adianta. Se você me deve, não adianta, você não vai andar enquanto você não me pagar o que você levou de mim. É assim que pensa um anticristão. Enquanto os cristãos pregam perdão, o anticristo prega a vingança. Bom, então, enquanto os cristãos têm uma lei anti-aborto, com toda a sua fundamentação, o anticristo vem ver a questão, levando em consideração a dualidade, vendo a visão cristã e a anticristã, vendo a visão da luz e da escuridão, vendo a visão de Deus e do diabo. Então a visão do anticristo, que na verdade eu não posso ser criticado porque eu estou fundamentado na minha pesquisa etnográfica e etnocultural. Meu galo. A resposta é fundamentada no estudo das culturas, em que o anticristo tem uma fala. Então, a minha resposta está baseada em Shiva, Set, Hades, Arimã e os deuses que representam a escuridão, em outras tradições que são equivalentes ao diabo. Então, duas leis, lei anti-aborto e o ECA. Veja, o ECA é uma das leis das nossas leis, vamos dizer assim, mais avançadas. Eu te pergunto, o ECA é cumprido? O ECA é cumprido? Se você me garantir que o ECA é cumprido, eu defendo a lei anti-aborto. Você não pode matar uma criança em que está assegurado o seu pleno desenvolvimento, que o ECA garante. Amamentação, primeiro direito ao parto natural, amamentação. Ele vai ter amor, amparo dos pais, ele vai ter desenvolvimento, ele vai ser respeitado a sua vontade, ele vai ser tratado como um ser, vai ser perguntado, ele vai ter direito a uma educação digna, saúde, ele vai ter direito a uma assistência médica, odontológica, tudo. Se você me garantir que todos esses direitos da criança, os direitos da criança que estão no ECA, que estão na Unicef, se você me garantir, eu te digo que a lei anti-aborto está correta, é uma lei justa. Só um instantinho. Pronto. Se você não tem a convicção de que os direitos da criança vão ser respeitados, se você não tem essa condição, você pode alegar isso. Porque, numa questão de lógica, nós temos um encadeamento lógico. Nós temos uma integração entre a lei anti-aborto e a lei ECA e a UECA. Existe uma conexão entre os dois.
numa sequência lógica condicional, sendo que a lei anti-aborto vem antes. Para essa lei anti-aborto valer, o ECA tem que valer. Se o ECA fracassar, se o ECA não for cumprido por uma questão de lógica e constitucional, fundamentado na filosofia do direito, eu posso desrespeitar a lei anti-aborto. Porque nem o Estado, nem as famílias, nem as pessoas me dão garantia que essa criança foi. Vamos pensar o que uma alma que foi abortada diria. O que uma criança que foi abortada diria. Eu vou pegar o meu caso. Se eu tivesse sido abortado, eu perdoaria minha mãe e meu pai? Eu perdoaria? Veja. Os meus direitos de criança não foram respeitados. Eu não amamentei. Eu não tive direito ao meu primeiro direito à amamentação. Toda criança tem direito à amamentação, ao leite materno. Eu não tive. Por quê? Porque meus pais não eram preparados. No meu primeiro dia de vida, o meu alimento foi mingau de puba, que é uma massa de mandioca, que alguns anos atrás era tóxica, matava até boi. Esse foi o meu primeiro alimento, foi o meu alimento dos meus primeiros meses de vida. Mingau de puba, porque na pobreza que meus pais viviam, era o que tinha disponível. E não souberam orientar minha mãe a produzir leite para me amamentar. Aí você vem um estudo, quais as consequências de uma criança que não foi amamentada pela sua mãe, que não bebeu leite materno. Quais as consequências? Aí você me diz, qual lei é mais injusta? Ter cometido o aborto, já que você não tem como dar leite para essa criança, você não tem como amamentar essa criança, e aí, se ela não amamentar, ela vai ter consequências para o resto da vida dela, ela vai ter problemas, ela vai ter, inclusive tem estudos que a não amamentação, ele vai ter problema de fala, de cognição, de raciocínio, de concentração, ele vai ter N problemas no seu desenvolvimento pela falta da amamentação básica. Então, cometeu-se um crime. Estatísticas dizem que 90% dos encarcerados não mamaram no peito. Então, se esses 90% tivessem sido abortados, esse crime teria evitado um segundo crime. Questão de lógica, onde se fundamenta a filosofia do direito. Então, você me respeite. Veja o nível que eu estou trazendo à discussão. Essa conexão precisa ser estabelecida. Para que a lei anti-aborto, que eu chamo de lei antecedente, e o ECA é uma lei consequente. Para quem entende de lógica, sabe que
Para o antecedente ser verdadeiro, o consequente precisa ser verdadeiro também. Se o antecedente for falso, não tem, e o consequente for verdadeiro, justificaria a lei anti-aborto. Mas, se o consequente é falso, não justifica o antecedente ser verdadeiro. Eu não tive, minha mãe não teve orientação da higiene bucal. Por consequência disso, por consequências dela não ser instruída com relação à higiene bucal, ela também não me instruiu. E eu tive perdas dentárias. Eu tive os dentes tortos até os meus 40 anos. Talvez até por conta da não amamentação. Que foi quando eu consegui finalmente fazer o meu tratamento ortodôntico e alinhar os meus dentes. E somente aos 50 anos que eu consegui fazer os implantes dos meus 8 perdas dentárias, na qual o meu direito a uma orientação profilática odontológica é um direito que está na Constituição. Esse meu direito foi negado, foi negligenciado. E por isso das minhas perdas dentárias. Logo, se esses direitos não foi, e vocês sabem a consequência quando cada um desses direitos da criança não são observados, não são cumpridos, as consequências de cada um no desenvolvimento da criança. Então, esses hipócritas que defendem o aborto sem um estudo aprofundado devem repensar suas posturas. Essa criança que foi evitado o aborto, é assegurado o seu pleno desenvolvimento? A vida só vale a pena se ela for plena. Se ela for plena. A vida só é plena quando as leis que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente são cumpridos. Caso não sejam cumpridas a lei antecedente, pela filosofia do direito, abre precedente para se evitar um mal muito maior. Uma criança que não teve o seu pleno desenvolvimento é um sofredor. É um sofredor. Ele não se encaixa. Então, o aborto seria ter evitado todo o sofrimento de uma vida inteira. Vocês não sabem o que é isso. Uma vida inteira de sofrimento.
é uma mente inquieta. Não adianta, ele nunca vai ter paz. Uma criança que não teve o seu pleno desenvolvimento, ele é um adulto que não tem paz. Ele só vai encontrar sua paz no túmulo, enquanto ele viver. Essa é uma visão ampla, não posso ser criticado, porque eu estou sendo imparcial. Eu estou publicando os resultados de uma pesquisa científica. Eu estou fundamentado nos princípios da ciência. Eu estou fundamentado na filosofia do direito. Eu estou fundamentado na minha história de vida. Na minha história de vida. Uma criança que não teve o seu direito respeitado. É um adulto problemático, cara. É um adulto problemático. E pior, irreversível, incurável. Não tem como curar. As doenças causadas por infrações aos direitos da criança. Não tem como. Não tem cura. Você entende o que é isso? Então, diante de uma justiça divina superior, para se evitar todo esse sofrimento, justifica. A supressão da vida no início, porque a pessoa já calcula. Evitou-se mais um sofredor nesse mundo. É isso aí, eu vou ficar por aqui. Gratidão, tá? Eu espero que tenha trazido esclarecimento nessa questão, tá bom? Gratidão.